Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e hoje eu vim aqui para resolver com vocês a questão 18 do PAV de 2015, etapa 1, certo? Então, a questão de número 18, ela é uma questão que envolve bastante cálculo. Então, a ideia é, vocês vão precisar saber o princípio básico, assim, o básico de função, como é que nós trabalhamos com uma lei de função, né? Substituir o valor de x para achar o valor de y, coisa simples, mas o principal vocês têm que saber operar bastante números racionais, que são na forma de fração ou na forma de decimal, tá? Então, o que pega nessa questão mesmo não é em si tanto o conteúdo de funções, mas é a parte das operações básicas, tá? O que diz a questão? Sendo f de x igual a 5x ao quadrado sobre 4 menos 5, g de x igual a 2x quintos menos c, e f de 0 menos g de 0 igual a 1 meio, o valor de f de 1 meio menos dsg de 1 quarto, arredondando somente no resultado final com 3 algarismos decimais após a vírgula é... Então vamos interpretar. Primeiro, ele dá uma função f para vocês. Então ele dá a função f. Depois ele dá a função g. Então ele dá duas funções para vocês. Além disso, né, onde aqui a função f ela é somente com, né, o números e o x normal. Além disso, a função g ela tem um c aqui, uma letra, né? Porque o normal de uma função é tu ter apenas o x na tua lei da função, né? Porque o x que tá aqui é o mesmo que tá aqui. Então, se tu bota um número aqui, tu substitui, fica somente número. Então, já começa que aqui tem um c. Se tem um c e a resposta não tem c, a ideia é nós descobrirmos aquele c para o c não ficar como letra. Além disso, ele dá essa informação, que f de 0 menos g de 0 é igual a 1 meio. Aqui, gente, é uma lei da função. Aqui ele pega essas duas, né, f de um número menos g de um número e já diz quanto é. Ele dá a resposta, ele diz que é 1 meio. Então a ideia é que a gente vai ter que mexer ali. E fala o valor de, com 3 algarismos decimais após a vírgula é. Então ele pergunta qual é o valor disto daqui, desta expressão aqui. E aí destaca que ele quer um arredondamento somente no resultado final, com 3 algarismos decimais após a vírgula, ou seja, por mais que envolva a fração, porque nós estamos vendo que tem fração, o resultado final tem que ser número decimal e ele quer que a gente arredonde somente na resposta final. Então isso é uma coisa que vocês vão ter que ter bastante atenção. Mas não sei nem por onde começar, o que eu faço? Então a ideia é ir com calma. Se ele deu f de x, deu g de x e deu essa informação aqui, f de 0 menos g de 0 é igual a 1 meio, a ideia é a gente trabalhar com isso daqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quem é o f de 0. Depois eu vou descobrir quem é o g de 0, tá? Para substituir nessa expressão. Poderia fazer direto nessa equação, perdão, poderia. Tu poderia direto substituir o f de 0 e o g de 0 aqui, mas eu vou fazer separado. Então como é que a gente substitui? Lembre, ele deu quem é f de x, e ele botou 5x ao quadrado sobre 4 menos 5. Esse x que está aqui é o mesmo x que está aqui. Ou seja, se eu botar o número 1 aqui, no lugar do x eu devo botar 1. Se eu botar o número 2 no lugar do x eu devo botar 2. Como ele colocou 0, no lugar do x nós devemos colocar 0. Então vai ficar 5 vezes, no lugar do x, 0 ao quadrado sobre 4 menos 5, tá? Eu quero descobrir quem é o f de 0, então vocês poderão resolver do lado ou embaixo. Eu vou seguir, eu vou repetir o f de 0 e vou fazer essa conta. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que é 0. 0 vezes 5 é 0 e 0 divididos por 4 é 0 de novo. Então vai ficar f de 0 igual, tudo isso daqui vai dar 0, menos 5, ou seja, o meu f de 0 é menos 5. Então, acabei de descobrir o f de 0. Eu achei que o f de 0 vale menos 5. Ou seja, quando o meu x é 0, a minha função assume o valor de menos 5.
Vou fazer agora a mesma coisa para o g de 0. Aí tem que olhar a função. A função é 2 vezes o x. Quem é que é o meu x agora? 0 sobre 5 menos c. Repito aqui o g de 0. 2 vezes 0 é 0. 0 divididos por 5 é 0. Menos c. Ou seja, o meu g de 0 é menos c. Então pode parecer assim, tá, mas por que está fazendo isso? Se ele forneceu para vocês que f de 0 menos g de 0 é igual a 1/2, é porque ele quer que vocês usem aquilo dali, tá? Então, em vez de usar direto, eu, como primeiro passo, resolvi descobrir quem era o f de 0 e quem era o g de 0. Então, eu achei, né, mais tranquilo descobrir, primeiro fazer separado. Então, eu achei que o f de 0 é menos 5 e que o g de 0 é menos c. Então, novamente, isso daqui, a lei da função é como se fosse uma fórmula onde esse x é o mesmo x que está aqui, então dependendo do número que eu boto aqui, eu substituo aqui. A mesma coisa é o g. Vamos substituir. Nós achamos que o f de 0 é quanto? Menos 5. Aí, cuidado, porque tem o menos aqui, e aí eu tenho que substituir o g de 0. Mas quem é o g de 0? O g de 0 é menos c. Então, olhem só, o f de 0 era menos 5, tranquilo, tinha o menos da conta, e o g de 0 também era menos. Como tem dois menos, nós somos obrigados a botar parênteses. E aqui é o primeiro erro. Quem não presta atenção nesse sinal, acaba encontrando uma destas respostas aqui, mas não acerta. Então, de novo, f de 0, podia ter feito direto? Poderia. Mas, poderia ter feito mentalmente? Poderia. Poderia ter feito toda essa conta aqui? Tranquilo. Eu optei em fazer separado. Substituí na lei e achei que o f de 0 é menos 5. Coloquei. Aí o menos dessa expressão aqui. Fiz o g de 0, achei que é menos c. Então, botei o menos c. Como ele era negativo e já tinha um menos aqui, botei parênteses. Aí nós temos, quando nós fazemos isso, isso daqui na verdade é uma equação. Então, aqui nós chamamos uma função, uma lei da função. Aqui nós temos, na verdade, números e uma letra. Então, e como tem informação dos dois lados, né? Nós temos número e letra dos dois lados com uma igualdade, isso é uma equação. A ideia é descobrir o valor da letra. Então, eu repito meu menos 5 aqui, menos com menos fica mais, igual a 1/2. Então, lembrem, por que eu botei parênteses? Porque tinha dois sinais de negativo. Se não prestar atenção, esquecer um negativo, erra a questão por bobagem. Então, tinha o menos da conta e o g de 0 era menos c. Agora, como é que eu resolvo isso? O meu c fica aqui, o meu 1/2 fica aqui e o menos 5 passa para o outro lado como mais 5. Nós temos que somar, mas somar fração eu preciso fazer o quê? MMC, eu não posso somar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Para somar a fração, nós temos que fazer o MMC. Qual é o MMC entre 2 e 1? É 2. E aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 divididos por 2 é 1. 1 vezes 1, 1. 2 divididos por 1 é 2. 2 vezes 5, 10. E aí eu fico que o meu C é 11 meios. Com isso, nós acabamos de descobrir quem é aquele C lá, tá? Então, tudo isso foi feito apenas para descobrir o C. Se o exercício, em vez de botar menos C, já tivesse colocado menos 11 meios, vocês não precisariam ter feito toda essa conta, poderia ter partido aqui. Então, olha só, já ele quis dar uma dificultada no início. Ele deu a função f completa e a função g ele botou uma letra. Lembrem que as funções, ela só pode ter a mesma letra que tem aqui, que é o x, né? Depois é números. E ele já botou um c, que é para dar uma dificultada. Quando ele dá essa expressão envolvendo f e g, né, e diz que isso é igual a 1/2, na verdade nós temos uma equação. E ao fazer o f de 0 substituir por menos 5, o g de 0 substituir por menos c, nós resolvemos esta equação e nós achamos aquele c desconhecido ali. Pois bem, era o que eu queria? Não. O exercício, né? Então essa primeira parte aqui foi só para achar quem era aquele c desconhecido ali. Mas o que o exercício pede é essa expressão aqui, ó. O valor disso daqui, arredondando somente no resultado final, com 3 algarismos decimais, ou seja, ele quer saber aquilo dali, que foi o meu terceiro passo. Poderia fazer o f de 1/2 separado, o g de 1/4 separado, que nem eu fiz aqui, ou já pode fazer tudo junto. Eu agora vou fazer junto, tá? Então eu quis fazer das duas maneiras para vocês verem,
mas nesse caso eu vou fazer junto. Isso daqui não é esse caso, porque olha a diferença. Aqui tu tinha f de um número menos g de um número igual a 1/2. Eu tinha uma igualdade e eu tinha a informação dos dois lados. Isso faz ser uma equação. Quando tu tem uma igualdade, tu tem a informação dos dois lados, que tu pode dançar para lá e para cá, mexer o número e as letras, isso é equação. Aqui tu só tem f de um número menos 10g de um número igual a nada. Isto é outra coisa, isto é uma expressão. A ideia é chegar numa resposta final, tá? Então, eu vou fazer, em vez de fazer tudo numa linha só, eu vou fazer alinhado aqui embaixo, como eu fiz esse, tá? É a mesma ideia, só que em vez de ser só o f, eu tenho que fazer o f e ainda o g. Então, f de 1/2. Então, eu tenho que ir lá e olhar. A f é 5x ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar 5 vezes... Quem é o meu x agora? 1/2 ao quadrado sobre 4 menos 5. E aí vem aqui menos 10, g. O que esse 10 está fazendo com o g? Sempre que vocês têm um número colado numa letra, um número colado numa função, tem uma multiplicação aqui, tá? E aí, como a gente vai botar várias informações, tem que botar parênteses. Quem é o g? O g é 2x sobre 5. Então, vai ser 2 vezes... O x é quanto mesmo? Olha ali. 1/4. Tudo isso sobre 5 menos c. Mas eu já sei quem é meu c. Eu posso botar, em vez de ser o 11,5, deve 11,5. Tá? Então, deixa eu puxar um pouquinho mais. Olha só o que a gente fez. A função f, tá? Vou botar aqui, ela era, a função f de x era 5x ao quadrado sobre 4 menos 5. No lugar do x eu tinha 1/2. Então eu fiquei com 5, no lugar do x 1/2 elevado ao quadrado sobre 4 menos 5. A função g, ela era 2x sobre 5 menos o c, que no caso era 11,5. Tá? Aí aqui eu tinha menos 10, eu botei aí dentro do parênteses, eu botei o g. O g, ó, é 2x, então 2 vezes o x, que é 1/4, sobre 5, menos 11,5. Então, o que eu fiz foi, ó, substituir, tá? Então, a f de 1/2 é isso daqui, e a minha g de 1/4 foi isso daqui, tá? E agora, a gente tem que fazer essa conta. O que é esta conta aqui? Isso daqui, gente, é uma expressão. O que é expressão? Expressão vocês trabalham lá no 5º, 6º ano. Expressão é quando nós temos várias operações juntas. Multiplicação, soma, subtração, potência, raiz, tudo junto. Isso é uma expressão. Então, diferente de uma equação, que é quando tu tem informação dos dois lados e aí tu descobre uma letra, aqui não. Aqui nós temos essa expressão e a gente vai fazer a conta até chegar numa única resposta. Se é no caderno, tu pode fazer do lado, acabou a linha, vai para a próxima. Ou tu pode fazer embaixo. Eu prefiro fazer aqui embaixo. Primeira coisa, o que nós temos que fazer? Eu vou fazer aquela potência ali. Então, vai ficar 5 vezes 1/2 elevado ao quadrado é 1/4. Sobre 4 menos 5. Menos 10, que multiplica, abre parênteses, 2 vezes 1/4 sobre 5 menos 11,5. Vou botar o meu igual aqui. A única coisa que eu fiz foi aquela potência. Agora, eu quero resolver a multiplicação que está aqui em cima, tá? Então, aqui eu tenho uma multiplicação divididos pelo 4. E aqui também. Como é que a gente faz multiplicação de fração? Multiplicação de fração é o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Então, como não tinha número embaixo do 5, nem número embaixo do 2, eu botei o número 1, tá? Só para ficar bem claro. Então, 5 vezes 1 é 5 e 1 vezes 4 é 4. Sobre o 4 que estava lá embaixo, menos 5, menos 10 que multiplica, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 4 é 4, sobre o 5, menos 11,5. Agora, o que nós temos que fazer? Agora nós precisamos, ó, a gente tem uma fração divididos por um número, nós temos uma subtração, uma multiplicação e aqui dentro do parênteses. A ideia é
primeiro fazer as divisões. Então, como aqui é uma fração divididos por um número, eu tenho que botar o número 1 aqui, porque fração eu só trabalho com fração. E como é que nós fazemos a divisão de uma fração? Nós copiamos a primeira fração, que é 5/4, e nós multiplicamos pelo inverso da segunda, que é 1/4. Menos 5, menos 10 que multiplica, copia a primeira fração, que é 2/4, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 1/5, menos 11 meios. Agora, faço a minha multiplicação aqui, vai ficar 5/16, menos 5, menos 10 que multiplica. Lembra, a multiplicação é de cima com de cima e de baixo com de baixo. 2/20, menos 11 meios. Vocês podem ou fazer essa conta aqui, ou pegar esse 10 que está multiplicando e fazer a propriedade distributiva, vulgo chuveirinho, multiplicar todo mundo que está lá dentro. Então, no caso, ficará 5/16, menos 5, 10 vezes 2 é 20 sobre 20, e 10 vezes 11 é 110 sobre 2. Cuidado que menos com menos fica mais. Então, aqui, eu copiei os 5/16, eu copiei menos 5, e aí, se eu fizer, para fazer essa subtração é MMC, mas depois eu vou ter que fazer subtração aqui, outro MMC. Então, eu optei em multiplicar esse número que está aqui na frente pelo que está lá dentro e fazer um único MMC no final. Lembrem que boto um aqui embaixo e é como se fosse o de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Só que eu tenho que pegar esse menos 10 e multiplicar por todo mundo. Então, menos com mais fica menos. 10 vezes 2 é 20, 1 vezes 20 é 20. Menos com menos fica mais. 10 vezes 11 é 110, 1 vezes 2 é 2. E aí agora eu vou ver se dá para dividir alguma coisa para tentar fugir tanto de fração. 5/16 não dá para fazer uma divisão exata. 20 divididos por 20 dá, e 110 divididos por 2 também dá, é 55. Então eu consigo juntar esses números e fazer uma única fração. Então aqui vai ficar 5/16, 55 menos 5 é 50, 50 menos 1 é 49. E agora sim eu não consigo fugir, preciso colocar o meu número 1 aqui e fazer o MMC. Como é que fica esse MMC? 16 e 1 é 16, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima é 5, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vou dar uma coladinha aqui porque o espaço está pequenininho. Vai dar 784. E aí eu chego na resposta 789,16 avos. Olha só, isso daqui vale 789,16 avos. Mas não é a resposta que eu tenho. Por que não é a resposta que eu tenho? Porque o exercício me dá a resposta em número decimal, número com vírgula. Então eu preciso pegar isso aqui e fazer a divisão. Então, antes da gente fazer a divisão, vamos retomar. O que eu fiz? O exercício dava a lei da função f de x completa e dava a lei da função g de x com um probleminha porque tinha um c. E a ideia é, a lei da função é uma fórmula que só pode envolver x. Mas, ao mesmo tempo, ele dava isso aqui, que f de 0 menos g de 0 era igual a 1 meio. Quando eu fazia o f de 0, eu achava o número menos 5. Quando eu fiz o g de 0, eu achei apenas menos c. Ao substituir naquela terceira informação, que era f de 0 menos g de 0 igual a 1 meio, eu chegava na equação que envolvia só a letra c. E eu conseguia descobrir que aquele c desconhecido valia 11 meios. Ok, mas não era isso que pedia. O que pedia para calcular f de 1 meio menos 10 vezes g de 1 meio? E aí eu peguei. F de 1 meio é pegar aquela lei lá e no lugar do x botar 1 meio. G de 1/4 é tu pegar aquela lei lá e no lugar do x tu colocar 1/4 e ainda no lugar do c tu botar o número que tu achou. Ficamos com uma expressão com multiplicação, divisão, potência, soma, subtração de frações. Fiz tudo isso e cheguei, óbvio, numa fração. Mas eu preciso dividir esta fração. Onde é que nós podemos dividir? Vamos dividir aqui nesse cantinho, pode ser? Então, eu vou dividir 789 por 16.
Esse aqui vai ser o meu rascunho. Pego o meu 78. 78 divididos por 16. Olhando pelas alternativas, só pode ser 4 ou 6, né? Então, a gente vai lá. 4 vezes 6, 24 vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Faço a subtração. 8 menos 4 é 4. 7 menos 6 é 1. 14. 14 é menor que 16, fiz a escolha certa. Ou seja, só pode ser a letra A ou a letra C. Agora vou baixar o meu 9 aqui. 149 por 16. Olhando as respostas, ó, só aparece o 9, então vamos botar o 9. 9 vezes 6 é 54, vai 5. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Olha, deu. Fica 5 e 0. Baixa o próximo número, mas não tem número para baixar. Se não tem, a gente acrescenta o 0 aqui, mas quando eu acrescento o meu primeiro 0, eu preciso botar uma vírgula. E vamos. 50 divididos por 16. 3. 3 vezes 16 é 48. Diminui e sobra 2. Acrescento mais um 0. Posso acrescentar o 0 à vontade? Pode. 20 divididos por 16 é 1. 1 vezes 16 é 16. Diminuo, sobra 4. Ó, e olha só. Já não podia mais ser o 60 negativo, nem esse 60 negativo, porque a minha resposta é positiva. E, pela lógica, ó, 49, 3, 1, estamos aqui. Vou botar mais um 0. 40 divididos por 16. Quanto que é? É 2. 2 vezes 16 é 32, sobra 8. Ah, já achei. Letra C. Calma lá. Olha bem, se tu te afoba e marca essa aqui, tu pode errar. Por quê? Olha o que o exercício diz. Arredondando somente no resultado final. Ele quer que vocês arredondem no resultado final. O que é o resultado final? Na resposta final exata. E tu ainda não acabou, ainda tem um 8. Com 3 algarismos decimais após a vírgula. Se o aluno acha, já achei 3 números, esse acabou, ele pode estar errando, porque o exercício pede para arredondar no resultado final. E resultado final é quando tu acabou a tua conta. Calma lá. Vou botar mais um 0 aqui e vamos lá. 80 divididos por 16 é 5. 5 vezes 16 é 80 e aí sobra 0. Logo, a minha resposta final é 49,3125. Esta é a resposta final. E agora? Então, a minha resposta final foi 49,3125. O exercício diz arredondar somente no resultado final. Este é o meu resultado final. Tenho duas alternativas, A ou C. Tiro 5, fica C, não tiro 5, o que eu faço? Regra do arredondamento. Então, olha só, vocês fizeram o F de 0, fizeram o G de 0, substituíram na equação, acharam o C, substituíram na expressão, fizeram esta baita conta, não erraram nada, foi tudo perfeito. Fizeram uma divisão perfeita, não sei fazer o arredondamento. Pode perder a questão. A regra do arredondamento, ela é a seguinte. Como ele quer 3 casas após a vírgula, eu quero tirar esse número aqui. Eu quero só 3. Se este número for 0, 1, 2, 3, 4, é uma regra. Se este número for 5, 6, 7, 8, 9, é outra regra. Então, sempre que tu quer arredondar, que tu quer tirar um número, o número que eu vou tirar, eu tenho que olhar para ele. Então, se nós vamos tirar o 5, nós temos que olhar para ele. O que diz a regra do arredondamento? Que se esse número que eu for, tirar, que ele não vai aparecer, se ele for os 5 primeiros, 0, 1, 2, 3, 4, nós simplesmente tiramos e mantemos a resposta. Então, se for esse, basta tirar o 5. Mas, caso esse... Basta tirar, o último número. Mas, caso este número seja
os outros 5, 5, 6, 7, 8, 9, eu devo tirar e aumentar 1. Então, olha só, se o último número for 0, 1, 2, 3, 4, tu simplesmente tira e fica 49,312, tá? Que é 49 inteiros, 312 milésimos. Mas, caso o último número seja 5, 6, 7, 8 e 9, que é o que nós temos, eu devo 49,300 tirar o último e aumentar em 1 o anterior. Então, 313. Então, mais uma vez, se tu fez a divisão e tu tem 4 números após a vírgula, e ele quer que tu tire o último porque ele pediu 3 casas após a vírgula. Como é que a gente faz a regra do arredondamento? Tu olha o número que tu quer tirar. Se este número for 0, 1, 2, 3, 4, eu simplesmente tiro ele e deixo o que sobrou, 49,312. Mas, se o número que eu quero tirar for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu tiro ele e o meu último tem que aumentar em 1. Então, era 49,312, tem que aumentar o 2 para 3. Olhei, o 5, ele está nessa segunda etapa aqui. Então, eu tenho que tirar ele e aumentar em 1. De 2 passou para 3. Logo, a minha resposta correta é a letra A, 49 inteiros 313 milésimos. Vocês poderiam imaginar que após fazer todas essas contas, que nós sabemos que não são contas fáceis, o aluno pode vir, né, o candidato pode vir a errar isso daqui, a regra do arredondamento. Então, assim, gente, muita atenção. O PAV ele é dividido em questões fáceis, médias e difíceis. Mesma ideia do Enem, tá? Ele é dividido dessa maneira. Às vezes, a questão ela nem pede tanto conhecimento do conteúdo de funções, mas ela pede conhecimento das operações básicas. E muitas vezes é nisso que o aluno se perde. Então, pratiquem, leiam, interpretem, façam passo a passo e quando tiver contas grandes, façam mais de uma vez, até ter certeza do resultado de vocês. E como eu disse, fiz a conta toda, não sei a regra do arredondamento, poderia perder por esse detalhe. Então, muita atenção nisso, tá bem? Um abraço a todos.